Legal. O SQL Server ele tem uma porrada de tipos de dados. Então, como a gente está vendo aqui um curso mais básico, a gente tem que montar um escopo, a gente tem um tempo limitado, eu resolvi separar aqui acho que, alguns tipos de dados. Eu acredito que com mais de 90% dos casos aí você consegue se virar muito bem com esse tipo de dados, que são o que? Tipos de dados inteiros, tipos de dados numérico, tipos de dados com data e hora e com caracteres, com strings, né? Então, só que a gente tem também tipos de dados XML, temos tipos de dados var binário, enfim, tem vários outros tipos aqui, um pouco maiores e tal, que eu não vou abordar aqui, por ser algo mais simples, né? Quem sabe num próximo módulo a gente pode focar nesses outros tipos que a gente não vai ver aqui agora. Beleza? Então, só reforçando, a gente não vai ver todos os tipos aqui, vamos ver os principais. Então, a maior parte da minha vida eu trabalhei com esses dados, acredito aí que você vai conseguir se virar muito bem com eles, certo? Então, o que eu quero que você saia daqui sabendo sobre os tipos de dados? Então, como eu falei, temos tipos de dados de números inteiros. Então, para números inteiros, a gente tem mais de um tipo de dados. Pô, para que, Luiz? Então, por exemplo, vamos ver a diferença entre cada um deles. Temos, por exemplo, o tipo de dado bit, que é o mais simples de todos. Ele pode representar os valores 0, 1 ou null. Beleza? Então, é o mais simples de todos. Então, vindo aqui embaixo, ó, temos também o tinyInt, que representa lá o número inteiro, né? De 0 a 255, ele vai ocupar 1 byte. Temos também o tipo de dados smallInt, que vai ocupar 2 bytes, e reparem que eu só consegui representar 255 valores com tinyInt. Com o smallInt eu já consigo representar números negativos, menos 32 mil e pouco, até mais 32 mil e pouco também. Aí a gente vai subindo, tá vendo? Então, quanto mais a gente sobe, ó, o int, ele representa mais números, mas reparem que ele vai ocupar mais espaço, ele vai utilizar mais bytes. Ó. Então, o int já ocupa 4 bytes. E temos, por fim, o bigInt, que vai utilizar 8 bytes. Então, repara que esse número aqui é bem grande. Ó. Aí, tá, beleza, Luiz, eu vou ter que gravar cada um desses tipos, cada um desse range aqui e a quantidade de armazenamento. Não, eu não quero que você grave isso. Eu também não gravo tudo isso aqui de cabeça, mas o que eu sei? Pô, o que você tem que pensar? No seu negócio, você vai ter lá uma coluna para a situação. Então, nessa coluna situação, você acredita, você tem que entender o negócio, obviamente, tá? Cada cenário é um cenário. Então, nesse exemplo da situação, você teria mais de 255 situações diferentes? Ah, não, Luiz, vou ter umas 10, umas 100 no máximo. Beleza, então você poderia utilizar nesse caso o tinyInt, que vai utilizar somente 1 byte, ao invés de um tipo int, por exemplo, que ocuparia 4 bytes só. Beleza? Então reparem aí na diferença. O que a gente tem que ter em mente nos tipos de dados, né? Ao escolher os tipos de dados mais adequados. Por quê? Porque os tipos de dados eles podem afetar a sua performance e também o seu armazenamento. Então imagina uma tabela com 1 milhão de linhas, com uma coluna lá. Se você pudesse utilizar o tinyInt, que ocuparia 1 byte, ao invés de usar o tipo int, que ocuparia 4 bytes. Então multiplica aí por 1 milhão, 3 bytes de diferença, seriam 3 milhões de bytes. Então, ó, pensa comigo, se você tem uma tabela que ocupa 1 milhão de bytes e uma mesma tabela, só que ela vai utilizar 4 milhões de bytes, então o que você prefere? Você prefere uma que ocupa 1 milhão ou 4 milhões? Então, quando a gente pensa na utilização de memória, por exemplo, se a gente utiliza somente 1 milhão, vai sobrar lá mais 3 milhões para a gente colocar outros dados. Então, se a gente consegue colocar mais dados, a gente consegue melhorar a nossa performance, diferente de utilizar 4 milhões de bytes aí, por causa da escolha errada de um tipo de dados. Então, muito cuidado aí com as suas escolhas, entenda exatamente o seu negócio, e nos próximos tipos eu vou reforçar essa questão também da escolha do tipo correto dos dados, beleza? Então vamos seguindo. Temos também os tipos de dados numéricos, numeric ou decimal. Numeric ou decimal, eles são equivalentes, tá? Então o SQL implementa um, o outro é como se fosse um padrão ISO, mas eles são equivalentes. Eles são números exatos. Então eu deixo uma observação aqui, é o seguinte: o tipo de dados
Float utiliza números aproximados, então cuidado, ó. Numérico e decimal, números exatos, e o tipo float são números aproximados. Na demo eu vou mostrar uma treta que envolve esse tipo float. Eu, Luiz, não gosto desse tipo, não sei se ele tem alguma utilização específica para algum nicho aí, para algum tipo de negócio, mas eu recomendo que você utilize números, sempre números exatos, né? Sempre que possível utilize ou numérico ou decimal e evite float, beleza? Acho que, se eu não me engano, é float ou real, o outro tipo. São números aproximados, beleza? Então, nos tipos de dados numérico ou decimal, o que a gente tem? Como é que a gente declara esse tipo? Reparem aqui, a gente vai ver mais para frente, ó, declare o nome da variável, esse arroba é uma variável, eu dei um nome aqui, var numeric, não necessariamente precisa começar como var, só um nome. E no caso do tipo numeric ou decimal, ele é assim, a gente especifica o tipo numeric, abre e fecha parêntese e ele recebe dois parâmetros. O que seriam esses dois parâmetros? O primeiro é como se fosse o P, de precisão, representa o número total de dígitos. Então, reparem nesse nosso número aqui, ó, a gente tem aqui o P. O P, nesse caso, é 8. Então, a gente pode utilizar até 8 dígitos, ok? Desses 8 dígitos, o segundo parâmetro, que é a escala, ele vai representar a quantidade de números decimais. O que é número decimal? Depois do ponto. Então, imagina aqui que a gente poderia ter um número, teria o ponto e poderia ter até duas casas decimais com essa definição aqui. Beleza? Então, reparem o nosso número aqui, ó. Eu declarei e setei aqui, ó. Então, o que eu faço aqui mentalmente? Eu, Luiz, como é que eu gravei isso? Ele tem 8 dígitos no total, então eu vou utilizar 2 para casas decimais. Então, eu posso, antes do ponto, eu posso utilizar até 6 dígitos. Então, reparem que aqui a gente utilizou todos os 6. A gente poderia, aí, quando você utiliza essa definição, você tem que pensar no que? No número máximo que você vai conseguir representar com aquela quantidade de dígitos, né? Quantidade de caracteres lá. Então, nesse caso aqui, eu poderia representar no máximo qual valor? Se eu tenho 6 dígitos antes aqui, ó. Coloca 9 em tudo, ó. 999 vai ter o quê? 999.9999. Até quase 1 milhão. 1 milhão menos 1, né? Então, até quase 1 milhão eu conseguiria representar com essa definição aqui, de 8 e 2 números decimais. Ok? Então, se você tem um pouco de dúvida, nas demos a gente vai reforçar isso, fica tranquilo, que no início pode ser um pouquinho confuso mesmo. Certo? Aí, o que a gente tem que saber também dos números decimais? De acordo com a precisão, né, com a quantidade de dígitos que a gente utiliza, ele vai utilizar uma quantidade diferente de bytes para armazenar. Então, lembra lá que o tinyInt representa lá um tanto, o int representa outro tanto, o bigint representa o topzão lá. Então, da mesma forma, a gente tem aqui com a precisão. Então, a precisão aqui, como se fosse o small int, vai subindo na print, bigint, beleza? Então, até 9, se você utilizar até 9 dígitos na precisão, você vai ocupar 5 bytes. Se você utilizar aqui de 1 a 9, né? De 10 a 19, você vai utilizar 9 bytes. De 20 a 28, 13 bytes. De 29 aqui, 17 bytes. Beleza? Então, novamente, pensa aqui comigo aqui nesse primeiro caso. Ó, até 9, uma precisão com 9, utilizando aqui 2 dígitos, a gente teria até um dígito a mais aqui, né? Esse aqui é 8, a gente teria mais um aqui. Então, colocando mais um aqui, a gente conseguiria representar o quê? Até 9.990.000, um pouco a menos aí de 10 milhões. Então, somente com essa primeira precisão aqui, ó, a gente já conseguiria representar muita coisa. O salário de alguém. Dificilmente alguém vai ganhar 10 milhões. Só Neymar, essa galera aí, Messi, ou algum CEO de alguma empresa muito top aí, o cara é muito bom. Beleza? A gente precisaria talvez de uma precisão maior, mas para nós meros mortais aí, dificilmente alguém vai ganhar 9 milhões de reais. Então, com essa precisão aqui, mínima, a gente já conseguiria. Para que você vai definir um cara maior, vai ocupar mais bytes, sendo que você não vai utilizar aqueles valores. Beleza? Então, de novo, pense no seu negócio, um valor de venda. Se tiver, se não vou vender mais do que um produto, sei lá, ou naquela coluna específica, eu não precisaria ter um valor até 9 milhões. Pô, minha padaria, trabalho com valores pequenos, então utilize a menor precisão possível, ok? Vamos lá.
Legal, vamos continuar. No SQL Server temos também os tipos de dados date e datetime. Qual a diferença entre eles? O date utiliza somente a data, data, e o datetime tem a data e temos a hora, ok? Então, uma observação, o tipo date é somente a partir do SQL Server 2008. Lembra que eu falei da questão lá das versões do SQL, que vai lançando features, lançando tipos, melhorias, etc. Esse aqui está um exemplo. O tipo date, que tem somente a data, é somente a partir do SQL 2008. Beleza, fecha parênteses. Então, qual a diferença entre eles? O tipo date, por guardar somente a data, ele vai utilizar menos bytes, ele utiliza 3 bytes, enquanto o tipo de dados datetime, que guarda data e hora, vai utilizar 8 bytes. Então, de novo, pensa lá, entenda o seu negócio, que tipo de informação que você vai guardar. Um exemplo, uma tabela de clientes para uma loja. Então, eu tenho lá a minha data de nascimento. Para você, lojista, interessa você saber qual foi a hora que eu nasci, o minuto, o segundo? Não, né? Você quer fazer uma promoção, alguma coisa de aniversário, você precisa saber somente da data que eu nasci. Então, diferente do tipo datetime, por exemplo, para uma data lá da venda. A venda sim seria interessante, talvez, você ter lá o horário que vendeu, um minuto, um milissegundo. Então imagine uma transação, aquela transação passou meio-dia e 10 e 2 segundos, a outra transação às 18 horas, por exemplo. Então imagine que foi uma fraude, aí você vai ver lá, nesse horário aqui eu estava em casa, não estava na rua. Então, em alguns determinados tipos de negócio, a hora vai ser importante, em outros somente a data já seria suficiente. Então, de novo, são 5 bytes de diferença. Então, tabela lá com 1 milhão de clientes, você teria aí 5 milhões de bytes jogado fora, se você utiliza o datetime. Então, é um erro bem comum, tá? Eu, como DBA, eu faço tuning aqui também em alguns clientes. A gente pega alguns casos que a tabela está lá com a data e a hora aqui, ó, a gente fala que é uma data zerada, uma data com a hora, minuto, tudo zero aqui. Então o cara só quer a data e não queria a hora. Então ele está desperdiçando memória, então está ocupando mais espaço, está afetando a performance dele, que ele poderia utilizar menos memória se ele utilizasse o tipo date. Beleza? Então, de novo, cuidado, se você quer somente a data, usa o tipo date. Se você precisa da hora, do minuto, do segundo e tal, aí sim utilize o datetime. Certo? Vamos para o próximo tipo. Tipo de dados de string. O que a gente utiliza no SQL Server para representar strings, caracteres, né? Então temos aqui basicamente quatro tipos de dados: char, varchar, nchar e nvarchar. Qual a diferença? Pô, tem um nzinho na frente. Tá, então aqui tem uma tabelinha com resumo que é o seguinte: o tipo char, ele é fixo. Tanto o char como o nchar, eles são fixos. O varchar e o nvarchar são variáveis, então o var de variável, né? Então char e nvarchar são fixos, varchar e nvarchar são tipos variáveis, vocês vão entender depois o que é isso. E os tipos char e varchar utilizam 1 byte por caractere, então a cada caractere vai ocupar 1 byte. Já os tipos nchar e nvarchar ocupam 2. Então o tipo char e varchar, eles implementam aí a tabela ASCII, que é uma codificação, eu vou comentar sobre isso, e o nzinho aqui tem a ver com Unicode. Então com Unicode a gente consegue representar mais valores, por isso que ele ocupa o dobro de espaço. Então tem um nzinho aqui na frente, vai ocupar o dobro de espaço, beleza? Então, como eu comentei, a tabela ASCII, a gente utiliza lá o char e varchar, né? Então ele é um pouco mais limitado, mas ele consegue representar lá os alfabetos, né? Vamos dizer assim, o inglês, o português. Normalmente tem caracteres acentuados, cada caractere é como se fosse cada letra, cada número é como se fosse aqui um elemento, né, dessa tabela. Então a gente conseguiria representar até 255 valores com 1 byte, 256, né, com 0. Já o Unicode, imagina lá um alfabeto chinês, japonês, tem aqueles caracteres malucos. Então com 246 elementos a gente não conseguiria representar. Então a gente não consegue, com apenas 1 byte, representar todos esses caracteres. Então a gente precisaria de 2 bytes. Aí você tem uma infinidade
de elementos a mais aí que você poderia representar. Então, por isso que a tabela Unicode ela ocupa o dobro de espaço, porque ela precisa de mais caracteres para representar, né? Mais posições ali. Então, por esse motivo, a tabela ASCII, que é mais inglês, português é mais basiquinho, 256 caracteres só, 1 byte é suficiente. Já esses caracteres mais Unicodes, essas linguagens que têm mais caracteres, a gente precisaria de mais bytes, então por isso que ele utiliza o dobro. Com 2 bytes ele consegue representar essas outras linguagens, tá? Então, novamente, quando você for utilizar uma tabela, você vai definir lá a sua coluna. Pô, eu só vou representar aqui coisa em inglês e português. Usa char, varchar. Você não vai utilizar nenhum caractere especial, nada diferente, entendeu? Então, nesses casos, utiliza o mais simples, o que vai ocupar menos espaço. De novo, então, se você utiliza lá, imagina o nome do cliente. Vou utilizar 200 caracteres. Então, se você utiliza aqui um varchar, você vai utilizar 1 byte por caractere. Se você utiliza o N-varchar, você vai utilizar o dobro. Então, de novo, utilize o Unicode, o N-varchar, somente quando for realmente necessário. É até um problema bem comum também a gente encontrar aí alguns softwares, alguns ORM da vida, criam lá sempre com N-char, como se fosse esse Unicode, né? Como se fosse, vamos dizer assim, um padrão internacional, pode utilizar em qualquer lugar, mas para o nosso caso específico, Brasil, algumas outras aplicações aí poderiam utilizar normalmente só o tipo, o mais simples, o char e o varchar, beleza? Então, pensem direitinho na hora de utilizar os tipos de dados. Repetir isso aqui em cada um dos tipos de dados que eu comentei. Então, entenda o que você vai guardar para aí sim escolher adequadamente o seu tipo de dados. Então, para fechar essa questão dos tipos de dados no SQL Server, eu vou ressaltar aqui mais alguns pontos de atenção. Então, escolha dos tipos de dados adequados. Aqui temos duas tabelas, a tabela cliente big e a tabela cliente. Na cliente big, eu utilizei os piores tipos possíveis. Para o ID, eu utilizei o bigint. Para o nome do cliente, para string, né, eu utilizei sempre o n-varchar max. Max é o maior valor lá possível para eles, tá? E na tabela cliente eu utilizei os tipos de dados mais adequados de acordo com o meu negócio. Então, a de cliente usa o tipo int, o nome do cliente usei um tipo varchar ao invés de n-varchar, sem definir um valor. Esse max aqui a gente vai ver que ele atrapalha para criar índice, mais para frente eu comento sobre ele também. Então, eu criei uma tabela com tipos de dados ruins e uma tabela com tipos de dados mais adequados, CEP com 8, telefone com 11, beleza? Então vamos ver qual seria um dos impactos de fazer isso no SQL Server. Então, quando a gente dá lá de novo um Alt F1, depois vocês vão entender o que é esse Alt F1, a gente vê lá a definição dos tipos. Quando a gente cria com o tipo de dados max, ele fica aqui como -1, que seria o valor máximo lá para aquele determinado tipo. Beleza? Então, isso aqui é ruim para criar índices, depois a gente vai ver por quê. E então tá aqui, cliente big, tabela ruim e a tabela cliente. Reparem aqui no cantinho, collation. Daqui a pouco eu vou explicar também o que quer dizer esse tal de collation. Beleza? Mas já fiquem aí no radar de vocês. Beleza? Então, só para deixar bem claro a diferença. Um monte de tipo aqui com -1, que é o valor máximo, e aqui com os tipos mais adequados. Então, por favor, não faz isso. Pensa, não coloca lá no automático. Entenda, questione os usuários e faça sempre da melhor forma possível para ter a melhor performance e utilizar menos armazenamento possível. Beleza? Show. Então, nesse caso aqui, imagina aqui, para 3 linhas, isso aqui seria a quantidade de bytes. Depois eu mostro como é que a gente pega isso. Então, para minha tabela big, a primeira linha eu tinha aqui 18 bytes. Na outra linha, na outra tabela cliente, 9, metade. Lembra lá do n-char e do varchar? Então tá aqui, na prática a diferença, ela vai ocupar o dobro. Então para 3 linhas, olha aqui a quantidade de bytes e olha aqui a quantidade de bytes para minha tabela cliente, que tinha lá varchar, tipo int, aqui tinha um bigint, né? Então, para 3 linhas, olhem que diferença que faz. Imagina para milhões de dados, ok?
Então, muito cuidado, tipos de dados podem fazer toda a diferença no seu ambiente. E é importante aqui falar também, mais para frente a gente vai ver, questão de conversão implícita e conversão explícita. Qual a diferença entre elas? Na conversão implícita, a gente tem lá tipos de dados que são compatíveis, né? Aqui na direita a gente tem uma tabelinha que mostra toda a compatibilidade, o que dá para converter com conversão explícita, implícita, o que não dá para converter de cada tipo. Obviamente você não vai gravar isso, eu não gravei isso. Com o tempo você vai gravando os principais, né? Mas basicamente o que eu quero que você saiba aqui é que existe a conversão implícita, que o SQL consegue automaticamente converter lá dois parâmetros de um valor para outro. E temos também a conversão explícita, que é quando a gente utiliza algumas funções do SQL, que tem lá a cast e a convert, e a gente consegue converter explicitamente, a gente está forçando aquela conversão. Beleza? Então temos essas duas grandes diferenças aí entre eles nos tipos de dados. Isso aqui a gente vai ver também mais para frente. Tudo a gente vai vendo aqui, a gente vai acumulando o conhecimento, beleza? A gente vai aumentando a nossa bagagem aí. Com o tempo é o que acontece no dia a dia. Você vai trabalhando, você vai estudando, você está sempre aprendendo. Você está vendo uma live, você vai aprendendo um detalhe. Então por isso que é muito importante fazer network, ir para evento, enfim.